Se você quer realmente mudar a sua vida para melhor, se você busca essas informações, em quais ferramentas você pode usar para conquistar isso e ser uma mudança que fica, que seja consistente, que seja duradoura, sem sombra de dúvida, um dos melhores livros que eu já vi sobre isso é o Mensagens de um Amigo, do Tony Robbins. O Tony Robbins ficou muito famoso com o primeiro livro dele, que foi um best-seller, que é o Desperte o Gigante Interior. E esse livro basicamente fala a mesma coisa, ele é uma versão resumida com os principais pontos. Então assim, eu sugiro os dois, mas hoje eu vou falar aqui especificamente desse livro, do Mensagens de um Amigo, que são 8 ferramentas muito boas, muito práticas, muito bem pensadas para você entender como que você funciona, o que te motiva, o que te faz de fato mudar e o que vai fazer essa mudança ser consistente. Ele começa dizendo como dar a volta por cima, como em qualquer coisa, se for nos Alcoólicos Anônimos, o primeiro passo é você aceitar que você tem um problema. A maioria dos psicólogos e terapeutas falam a mesma coisa, né? Você entender e conseguir visualizar que uma mudança é possível, aceitar a situação que você está, aceitar a realidade, seja ela qual for, com boa ou mal ela possa ser, aceitar onde você está e entender que sim, mudar é possível, melhorar é possível, querer isso e ter essa realidade. Óbvio que ele dá o exemplo dele, dá o exemplo de diversas outras pessoas que estavam em situações péssimas, no fundo do poço, nos piores cenários que você puder imaginar, e essas pessoas tiveram sucessos estrondosos. Então é interessante você ver isso até para ter como referência. Ele fala e repete muitas vezes que não existem fracassos, que é simplesmente uma questão de tempo. Óbvio que de uma forma, numa visão micro, existem sim fracassos, né? Naquele evento você pode ter fracassado. Mas o que ele mostra, e tantas outras pessoas já fizeram o mesmo ponto, é que em geral quando você observa a vida de alguém que a gente entende como bem-sucedida, essa pessoa teve uma série de fracassos no caminho dela. Ela foi rejeitada muitas vezes, ela enfrentou uma série de obstáculos que a grande maioria das pessoas teria desistido no meio do caminho. E a grande diferença foi que elas não pararam nesses obstáculos, elas seguiram até conquistar o sucesso. Seja ele financeiro, seja físico, seja mental, seja de relacionamento, seja qualquer coisa que você defina como o que para você é um sucesso. Então ter essa referência mental de fato faz toda a diferença. Esses são os primeiros 2 capítulos, que são bem curtinhos, todos eles são, mas ele já começa depois no terceiro com a primeira ferramenta real, que é a das decisões. Tudo na sua vida que aconteceu, que vai acontecer, vai ser função de alguma decisão que você toma, seja ela consciente ou seja inconsciente. A gente toma muita decisão sem perceber. Então, começar a pensar melhor sobre as decisões que você toma e ter clareza do que isso significa. Ele fala que muita gente não sabe, não tem o hábito de tomar decisões. A pessoa acha que é só dizer, eu quero emagrecer, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ser promovido no meu trabalho. Isso é um pensamento positivo, isso é sonhar, ter um devaneio, alguma coisa assim. Uma decisão de fato não é uma linha que você faz na areia escrevendo alguma coisa, é uma linha que você faz no cimento, é quando você realmente faz um comprometimento com você mesmo, de que você vai conquistar aquilo, que você não tem nenhuma outra saída. É aquela questão, né, de queimar a ponte, queimar os barcos, queimar qualquer outra opção que não seja aquilo. É um comprometimento muito grande e é um músculo que você trabalha. Assim como várias outras coisas, ele diz que qualquer pequena decisão que você faz e que você mantém é um voto que você dá em você mesmo naquilo. E ele diz que muitas pessoas têm que recriar esse hábito, retrabalhar esse músculo de tomar uma decisão, de ter muita clareza na diferença entre o que é uma decisão e o que é uma coisa que eu gostaria que acontecesse, mas eu ainda não estou pronto para de fato me decidir. Porque a decisão, uma decisão em um segundo pode realmente mudar a sua vida. E você vai fazer milhares de decisões. Entender a força dela, como que isso é precursor de tanta coisa na sua vida, é fundamental. E levar mais a sério as decisões que você já toma. Parar para pensar e mudar realmente a sua fisiologia. Ele fala disso mais para frente no livro, né? Como que você se comporta, como que seu corpo se mexe, se adapta e como que você interpreta as situações que você está vivendo. E logo depois, e muito conectado com decisões, é o próximo capítulo no qual ele fala de crenças. As crenças que a gente tem, elas são ilusões, elas são fábulas que a gente conta pra gente mesmo sobre como é o mundo. E essas crenças podem ser motivadoras, elas podem te ajudar a conquistar alguma coisa ou elas podem ser limitantes. E infelizmente para muitas pessoas elas têm crenças extremamente limitantes, coisas que elas ouviram, que elas absorveram por algum motivo, formas que elas falam com elas mesmas que acaba sendo prejudicial. Por exemplo, tem muita gente que acredita que ela não é uma pessoa criativa. Você chega numa sala com um monte de executivo, você pergunta quem aqui se considera uma pessoa criativa? Poucas pessoas levantam a mão. Isso é uma crença que elas têm. E, em geral, que elas foram perdendo ao longo da vida. A grande maioria das crianças, quando você entra no jardim de infância e você pergunta quem aqui é criativo, todo mundo levanta a mão, todo mundo gosta de desenhar, de pintar, de pensar, de falar alguma coisa. Enfim, esse é só um exemplo. E ele vai falando sobre como que a sua crença sobre você mesmo vai influenciar muito as suas decisões, que vai influenciar muito as suas ações, que é o que de fato muda como está a sua vida. Então, o que você acredita e como que você pode mudar isso é fundamental.
As suas crenças são baseadas em referências na realidade. Então, se eu acredito que eu sou uma pessoa amorosa, que eu sou uma pessoa carinhosa, que eu sou um bom amigo, eu vou agir assim. E mais do que isso, eu vou estar muito atento a informações e dados que confirmem o que eu acredito, o que eu penso. Isso é o que o cérebro humano faz de forma praticamente automática. A gente tem esse viés da confirmação. Então, quando eu acredito algo sobre mim, sobre a minha pessoa, eu tendo a ser enviesado para ver aquilo se confirmando em vários lugares. Então, tudo que eu faço que mostra que eu de fato sou um bom amigo, que eu sou uma pessoa carinhosa e tal, vai alimentando e fortalecendo essa crença. Mas ele coloca no livro que talvez você conseguisse ter uma crença ou criar uma crença sobre praticamente qualquer coisa. Se você quiser criar uma crença de algo oposta que você tem, então se eu acho que eu sou uma pessoa carinhosa, eu posso começar a alimentar uma crença de que eu sou uma pessoa péssima, que eu sou um mau amigo, que eu sou extremamente desagradável de estar junto. E eu vou lembrar na minha vida momentos que eu fiz isso, que eu agi assim, que talvez meio que sem querer eu possa ter sido um pouco, e ele sugere esse exercício só para você ver como seria possível sim criar uma crença sobre praticamente qualquer coisa sobre você. Isso não quer dizer que a crença não tem valor, muito pelo contrário, ela tem sim e ela vai influenciar muito a sua vida. Mas a ideia aqui é você começar a analisar as crenças que você tem e entender que, por mais que talvez você nem lembre como ela tenha sido criada, ela foi criada em algum momento e aquilo não é uma verdade absoluta, é simplesmente uma crença que você tem. E assim como ela foi criada, novas podem ser criadas e as que já existem podem ser mudadas. Você pode criar uma diferente que talvez seja mais bem adaptada à sua situação. Talvez tenha uma crença que lá atrás tenha sido muito útil para você acreditar que você é uma pessoa forte porque você estava numa situação difícil, que você tem que ser agressivo, que você sabe defender os outros. E talvez hoje em dia a situação tenha mudado e isso não esteja mais sendo tão útil, você esteja sendo desnecessariamente agressivo com as pessoas, você esteja vendo conflito onde não existe. Enfim, tem milhares de exemplos possíveis a ser dado. Mas o principal ponto aqui é entender que as crenças que você tem, as verdades subconscientes que existem em você, primeiro, elas foram criadas e podem ser recriadas, adaptadas, mudadas e você tem controle sobre isso ou você pode passar a ter controle sobre isso se você quiser. Então, no final, são as suas ações que vão mudar a sua vida de fato, né? Você tem que fazer alguma coisa diferente para ter um resultado diferente e as decisões, em geral, o que acontece antes da ação. É o que faz você começar a mudar. As crenças estão ainda mais por trás. As crenças são o cenário, são a situação, são o pano de fundo em cima do qual as decisões vão ser tomadas. É como que você vê o mundo, são as lentes que você usa. Entender que você pode observar isso, você pode mudar, você pode mexer, criar novas, é realmente uma ferramenta bem poderosa. E, de novo, cada capítulo ele fala de forma bem resumida. A verdade é que cada assunto desse independente, você tem vários livros que vão explorar e você pode ficar meses e meses trabalhando nisso. Eu acho interessante que ele faz um apanhado geral de uma forma bem prática, ele sugere exercícios. Não é uma coisa só teórica, mas também, obviamente, não é tão profundo quanto poderia ser, porque senão isso seria um livro de 300 milhões de páginas. Ia ficar impraticável. E logo depois das crenças, ele fala de algo também que é bem próximo disso, que é o foco. Ele sempre diz essa frase nos workshops, nos eventos que ele faz, que é: para onde o foco vai, a energia flui. Porque tem milhões de coisas acontecendo na sua volta e onde você foca é para onde a sua energia está indo. É onde você está escolhendo colocar os seus pensamentos para girar em torno daquilo. Então, perceber no que você está focando hoje em dia e como que você pode mudar isso. Inclusive, você acaba atraindo mais daquilo que você foca, daquilo que você mais pensa. Então, se você só pensa em problemas, se você está sempre se perguntando, sempre arranjando um jeito de pensar, visualizar, imaginar uma coisa ruim que pode acontecer, é muito mais possível que você vá atrair isso para a sua vida. Não porque existe uma lei da atração e etc. Pode até ser que seja, mas de uma forma bem mais pragmática. Pelo simples fato de você estar focando naquilo, você está dando um comando para o seu cérebro de prestar mais atenção naquelas coisas. E você vai ser atraído por isso, você vai querer perguntar mais, você vai perceber mais essas coisas acontecendo e você vai se sentir mais envolto nisso. Ele conta uma história que ele queria aprender a dirigir carro de corrida e tem um drift, né? Tem um momento que o carro derrapa e a forma de você sair disso, o instrutor dele estava dizendo, é que você tem que olhar não para a parede que você está com medo de bater, mas tem que olhar para o outro lado. Uma vez que você olha para a pista, para o lugar certo, quando o carro está no meio da rotação que está perdido, o seu corpo naturalmente, instintivamente, ajeita as coisas, vira o volante e você consegue sair da derrapagem. E ele ouviu isso, entendeu e falou: pô, beleza, vamos lá. E ele estava andando o carro, o cara fez uma coisinha lá no motor para o carro começar a derrapar, e ele falou: e para onde eu olhei? Para a parede.
Ele falou, por mais que eu tivesse conscientemente entendido que eu deveria olhar para a rua para corrigir as coisas, na hora eu tô com medo, eu acho que eu vou bater, você olha para a parede, pro poste, você foca ali. E o instrutor teve que pegar a cabeça dele e virar a força para ele olhar para a rua, e na segunda vez ele errou de novo, mas na terceira ele começou a olhar certo e conseguiu tirar o carro do derrapamento e fazer a coisa funcionar normalmente. E ele fala que essa é uma metáfora para a vida muito boa. Muitas vezes a gente sabe o que fazer, a gente ouve, a gente entende, a gente concorda. Mas quer dizer que você vai chegar numa situação e você vai aplicar? Não, é difícil. A gente exige muita prática, a gente tem um reflexo condicionado, a gente fica na zona de conforto, a gente naturalmente faz o que a gente está acostumado a fazer. Então ele diz que você tem que praticar muitas vezes, em muitos casos ter a ajuda de alguém que vai talvez até a força te ajudar a olhar para outra coisa. Mas mais do que isso, que para onde o seu foco vai, a sua vida tende a virar para lá. Então não é fingir que os problemas não existem, não, mas é saber que onde tem um problema tem uma solução, tem uma oportunidade de você crescer e esse foco vai mudar muito, de novo, todo esse aparato mental que você tem, entender todo esse efeito dominó, que as suas ações vão vir de decisões que você toma e as suas decisões vão ser influenciadas pelas suas crenças, por aquilo que você acredita e também pelo aquilo que você está focando naquele momento. A crença é algo bem geral que fala sobre você, sobre a sua vida, talvez você tenha crenças de lugares específicos. O foco tem a ver muito com o seu momento de vida. Pode ser que você tenha tido uma fase mais focada numa coisa e depois você focou em outra. O que quer que seja que você está focando agora vai ter um impacto muito grande na mudança que você faz. Então, se você quer perder peso e você está focando o tempo todo nas comidas que você está deixando de comer, com certeza isso vai ser muito mais difícil. De novo, você tem que analisar também quais são as suas crenças. Às vezes tem uma crença que uma pessoa que não come bem, que não come bastante, não é feliz. E vai ser muito difícil uma pessoa assim emagrecer, porque talvez ela vai entrar em depressão, ela vai ter uma série de buracos. Uma vez que você consegue mudar o seu foco, uma vez que você consegue mudar essas crenças, uma vez que você consegue mudar as decisões que você toma, o resultado vai acontecer, as ações vão vir. E esse é só um exemplo bobo, mas o principal é você entender a mecânica da coisa. Como que essa ferramenta, como o fato de que você controla o seu foco, por mais que a maioria das pessoas, pela maior parte da vida, não controla. A gente fica mais no piloto automático, a gente deixa a coisa ser reativa. O meu foco vai para onde está a prioridade no momento. Mas quando você toma a rédea da situação e começa a entender o poder do seu foco, você começa a mudar ele um pouco. E uma das melhores formas de você controlar o seu foco, é o que o próximo capítulo ensina, são as perguntas. As perguntas que você se faz, silenciosamente, internamente, ou até que você faz para as outras pessoas, em geral tendem a controlar muito para onde vai o seu foco. Então, se acontece alguma coisa na minha vida, eu faço uma apresentação no trabalho que não é tão boa assim, em geral a maioria das pessoas tem um diálogo interno bem depreciativo. Eu me pergunto algo do tipo, putz, como é que eu pude ser tão idiota? Por que eu sou tão burro? Por que eu fiz isso de novo? Pode parecer que isso não é nada, que isso é normal, que todo mundo age assim, mas o seu cérebro é uma excelente máquina para responder perguntas. E ele não filtra, ele não tem uma camada de juízo de valor de ver, não, será que eu sou assim mesmo? Acho que eu estou exagerando. Não, se você faz essa pergunta, o foco vai para isso. Querendo você ou não, você vai de alguma forma tentar responder. Então, controlar as perguntas que você se faz é uma forma de você controlar o foco, é uma forma de você mudar a sua perspectiva de vida. E ele fala que no começo isso vai ser esquisito para muita gente, porque, de novo, se você está acostumado, se você viveu a vida inteira fazendo essas perguntas, a grande maioria das pessoas nem percebe que ela tem esse diálogo interno, é algo tão natural que para ela parece que todo mundo é assim, que a vida sempre foi assim. E, por exemplo, se você fez uma apresentação no trabalho que não ficou legal, em vez de você se perguntar por que eu sou tão idiota, por que eu fiz essa burrice, como é que eu posso ser tão estúpido assim, muda a pergunta mesmo que seja forçada. Ok, o que eu posso fazer para melhorar da próxima vez? Como que eu posso aproveitar essa situação de alguma forma? Em que eu tenho que fazer? Enfim, tem uma série de perguntas que você pode fazer e mesmo que fique esquisito, ele dá esse exemplo no livro de pessoas que começaram a fazer isso, em muito pouco tempo você cria um novo hábito. Então, controlar as perguntas, seja as que você faz para você mesmo, seja as que você faz para outras pessoas. Ele dá exemplo, de como que ele ajudou alguns amigos simplesmente fazendo as perguntas certas. Um cara que tinha acabado de perder a empresa, tinha tomado um golpe do principal sócio dele, achou que a vida dele estava acabada, pensando em desistir de tudo. Ele começa a fazer algumas perguntas e tal, e eventualmente o cara percebe que não, talvez realmente tem uma saída, tem uma oportunidade, ele pode agora fazer uma empresa nova, mais do jeito dele, tinha coisas que ele realmente não gostava do outro lado. Enfim, pode parecer que às vezes é uma forçação de barra, isso acontece principalmente com quem não sabe fazer, com quem não sabe ser profundo. Porque não é simplesmente chegar em qualquer problema e falar, mas o que é o lado bom desse problema? Não é isso, você tem que cavar fundo, você tem que entender o contexto, você tem que levar a sério. E uma boa pergunta feita no tempo correto pode gerar uma decisão diferente, pode gerar uma ação diferente. Você muda o foco, você já sabe qual a crença você tem, você vai tomar uma decisão e a coisa vai acontecer.
Então, controlar ou pelo menos ficar consciente das perguntas que você se faz e que você faz aos outros e entender, no geral, o peso das perguntas que você se faz é o objetivo desse capítulo e é uma ferramenta muito poderosa para você usar. Depois disso, ele fala da fisiologia, porque o ser humano é um ser muito movido pelas emoções que ele tem, é ela que vai gerar a ação no final, e essa troca com a fisiologia é uma via de mão dupla, ou seja, em geral, quando você está alegre, você está feliz, está animado, você fica mais aberto, você gesticula mais, você sorri, mas o contrário também é verdadeiro, ou seja, se você passa a agir de uma forma, em geral a emoção vem depois. Então ele fala da importância de você perceber como que é a sua postura, como que é a forma que você anda, a forma que você fala, se você faz exercício ou não, você deveria fazer, você deveria estar bem fisicamente, porque isso vai impactar muito o seu estado mental, o seu estado de espírito, a sua vontade de fazer as coisas. E que às vezes sim, você pode, assim como no caso das perguntas, assim como no caso do foco, você pode forçar a barra por um tempo, você pode se colocar numa situação que não seria tão natural, que não seria tão o seu natural até aquele momento. E você pode forçosamente criar um novo hábito de ser mais enérgico em alguns momentos, em sorrir mais, em aparecer mais para as coisas. E óbvio que nesse caso ele é muito enviesado e é uma das coisas que eu particularmente mais me incomodo nele, apesar de eu entender porquê. Eu acho que ele é um cara muito expansivo, ele fala muito, é muito forte e faz sentido para a mídia que ele tá. Ele faz muito workshop com milhares de pessoas, literalmente 2, 3, 5, 10 mil pessoas atendendo. Então você tem que estar agitando o pessoal, você tem que ser um showman de alguma forma, você tem que ter um peso, uma força muito grande. E muita gente acaba imitando isso cegamente em ambientes que eu acho que não necessariamente pedem isso. Mas independente da forma que você aplique, uma coisa eu tenho certeza é que a ferramenta é real e de fato a sua fisiologia vai influenciar muito e ser influenciada por os seus estados emocionais. E aprender a mexer na sua fisiologia para mudar o estado emocional e estar consciente do que está acontecendo, sem dúvida nenhuma, é algo muito importante, é algo muito valioso. Bom, e depois desse capítulo sobre a fisiologia, você tem um sobre o seu vocabulário. A gente já viu lá atrás como que as perguntas que a gente se faz têm uma importância muito grande em direcionar o foco, em direcionar o pensamento, mas as palavras que você usa, o tipo de vocabulário que você acaba construindo tem uma importância grande também, porque é como você fala com você mesmo. Então, o vocabulário emocional que você usa, quão extenso ele é, quantas palavras você tem, quantas você usa no seu cotidiano para descrever as suas emoções, os seus estados, a forma que você está se sentindo, ou para descrever os seus objetivos. E eu acho que esse capítulo encaixa muito com o capítulo seguinte, que ele fala de metáforas. E para mim os dois estão meio que juntos na mesma ideia, que é como que você se comunica com você mesmo, né? Então as metáforas que você usa, as palavras que você usa, têm sim um peso, afetam a sua motivação, afetam a sua percepção do mundo. Porque a palavra é um símbolo, é uma forma de dar significado a alguma coisa. Então a sua representação do mundo está muito em função das palavras que você conhece. Muita gente adora usar o exemplo, né, de que os esquimós têm 8, 9 palavras para significar neve. Porque como isso faz parte do dia a dia deles de uma forma tão mais intensa, eles têm um conhecimento muito mais minucioso sobre a neve do que nós brasileiros, que vivemos num lugar no país tropical. A gente basicamente entende neve como tudo igual, aquela coisa branca, gelada, fria. E eles não, eles entendem variações. Essa aqui é mais porosa, essa é melhor para construir um iglu, essa é mais assim, essa é mais assado. E conforme você vai aprendendo mais sobre alguma coisa, o seu vocabulário sobre aquilo vai ficando mais específico, vai ficando mais extenso, vai ficando mais preciso. Então tá atento tanto ao seu vocabulário, às palavras que você escolhe usar, tanto nas perguntas que você se faz, mas em todo o resto, quanto nas metáforas que você usa. Ele fala que muitas vezes você consegue mudar em um instante, em um segundo, a atitude de uma pessoa só mudando uma metáfora que ela fala. Ela diz, nossa, a vida tá difícil, né? Eu tô carregando o mundo nas costas. E ele brinca com as metáforas. Quando ele pega um cliente que está dizendo uma coisa assim, ele fala, então tira o mundo das costas, levanta, relaxa um pouco, solta a coluna. Se alguém fala, cara, eu tô numa rua escura, eu não consigo ver o fim da linha aqui, fala, pô, então pega uma lanterna, pega um óculos de visão noturna, faz alguma coisa diferente. E eu sei que pode parecer bobo essas brincadeirinhas, mas a ideia disso é ser mais uma quebra de padrão, porque a gente vai construindo padrões ao longo da vida, que vão aparecer em diversas formas, padrões de comportamento, padrões de pensamento, padrões de palavras e padrões de metáforas também. E as metáforas têm um significado subjacente ali. Então, quando você diz realmente, eu não consigo ver o fim da linha, eu não consigo enxergar depois disso, eu não consigo me ver sendo promovido, eu não consigo me ver fazendo tal coisa, a pessoa está dizendo exatamente como que o cérebro dela está funcionando. Ela, de fato, não está conseguindo visualizar aquilo. E se você conseguir trabalhar com essa metáfora, ou mudar, ou quebrar esse padrão, a pessoa realmente muda. Ela cria um momento ali que ela consegue, opa, calma aí, o que está acontecendo? E a partir dali você consegue fazer outras mudanças. Então no livro ele sugere que você preste muita atenção, principalmente nas palavras que você usa quando você se refere aos projetos que você quer realizar, quando você se refere a você mesmo. Porque muitas vezes, mudando a palavra, assim como a fisiologia, quando você começa a forçosamente sorrir mais e a ficar mais animado, mais estimulado, eventualmente você vai se sentir mais assim, você consegue chegar nesse estado. A mesma coisa acontece com as palavras e com as metáforas.
Então, vale a pena fazer o exercício, pegar o livro, ver os exemplos que ele dá e ficar atento a isso na sua vida. Que palavras você está usando, que metáforas você está usando e quais estão sendo úteis, quais estão te ajudando, quais estão te jogando para frente e quais que talvez seja interessante você experimentar mudar, nem que seja por um tempo. E depois dessa a gente chega num dos últimos capítulos, a última ferramenta que ele passa, que é o poder das metas, que é você saber definir meta. Então, isso é sabido já em diversos lugares, vários outros livros vão falar exclusivamente disso. Definir meta realmente tem um diferencial muito grande, o ser humano funciona muito bem com isso. Tem um cara no outro livro até que conta que eles fizeram um jogo de basquete que não tinha pontuação. Ninguém estava contando nada, ele fala, cara, em muito pouco tempo a galera se desmotiva, ninguém quer mais jogar, a gente precisa, ou pelo menos a gente é muito estimulado por ver uma meta, por ter um objetivo, por conseguir visualizar alguma coisa. E assim como com as decisões, né, que ele começou, a primeira ferramenta de fato que a gente fala, que tem o poder de mudar tudo, a qualquer instante na sua vida, qualquer coisa que aconteça, ele sempre diz que tem 3 coisas que você faz que realmente definem tudo. Primeiro o que isso significa? O significado que você dá para aquilo que aconteceu. 2, no que eu vou focar? A primeira ferramenta que ele apresenta no livro é o hábito de tomar decisões e levar isso mais a sério, ter esse comprometimento com você mesmo e seguir a fundo e seguir até o final. E eu acho que de uma forma similar, a última ferramenta, a definição de metas, é parecida com isso. Ela não chega a ser exatamente uma decisão, mas ela é um foco, um objetivo. Ela é algo no qual você deve mirar para chegar em tal lugar. E muitas vezes, diferente de uma decisão, talvez, a meta não necessariamente é algo que você precisa conquistar. E muitas vezes, em muitos casos, a pessoa não chega de fato na meta que ela tinha imaginado inicialmente. Mas no caminho, no processo, ela aprende um monte de coisa e acaba talvez mudando a meta e decidindo uma outra coisa. Ele dá vários exemplos disso, né? Como o Honda, que era o cara que acabou criando essa empresa de carros e motos e tudo mais. No começo ele tinha um objetivo, uma meta, de gerar um motor um pouco melhor, de melhorar uma coisa técnica. E ele foi tentando, foi trabalhando, foi fazendo um monte de coisa e eventualmente a meta foi mudando, foi crescendo. Conforme ele ia progredindo no entendimento técnico e da situação que o Japão vivia e tudo mais, ele foi tendo outras metas e sempre tendo essa tenacidade, sempre tendo essa disciplina para chegar lá. Então, o hábito e a prática de definir boas metas para você é algo que pode te motivar muito, que faz muita diferença e que ele sugere que você deveria tentar bastante. Pensa em quais são os seus objetivos, quais são as suas metas, no que quer que seja importante para você nesse momento da sua vida. Se é na parte financeira, se é na parte profissional, se é na sua relação com o corpo, no seu relacionamento com as outras pessoas, no que quer que seja, pensa que metas você quer conseguir, como é que você desdobra elas e como é que você chega lá. E na última parte do livro ele propõe um desafio mental de 10 dias, de ficar 10 dias sem reclamar, sem criticar. Ou pelo menos assim que você se perceber criticando, reclamando, vendo alguma coisa negativa, você mudar a sua cabeça para buscar o que aquilo tem de interessante, que oportunidade pode ter, ou um outro foco mais produtivo para a sua vida. E se você não conseguir ficar um dia inteiro sem fazer isso, você volta e faz o desafio todo de novo. Certamente esse resumo não substitui a leitura do livro, eu acho que o livro é muito bom, mas mais do que isso, ele tem ferramentas realmente muito úteis se você colocar em prática. Você pode ficar anos entrando muito a fundo em cada uma delas. Você pode só focar em decisões, você pode só focar nas perguntas, você pode só focar no seu vocabulário, metáforas, e você pode realmente ter muito resultado com cada uma dessas coisas de forma individual. Mas é óbvio que o melhor resultado vai ser quando você passa por todas. Então, se você tem um problema específico, uma questão mais clara que você quer resolver, passa por todas essas ferramentas com ela e você vai fortalecendo a si mesmo, o seu aprendizado. Você vai trabalhando na prática em como é que você faz isso acontecer na sua vida. E eu acho que realmente você tem um potencial aí, em termos de conhecimento, em termos de motivação, de gerar uma mudança que vai ser consistente, que vai ficar para valer. Então eu recomendo muito esse livro, Mensagens de um Amigo. Eu acho que ele é muito bom, ele coloca muito material excepcional à sua disposição para se você realmente quiser mudar a sua vida para melhor, idealmente. E é isso. Espero que tenha sido útil para você, boas leituras e eu te vejo no próximo vídeo.